Graças a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus, e orasse comigo, 1 minuto em nome de Jesus. Senhor Deus, não é sobre mim, Pai, mas sobre a Tua palavra, Senhor. Eu não vim aqui falar de mim, Senhor, e não quero que nada seja de mim, Senhor, mas que tudo seja a Tua vontade, que tudo seja o Teu querer. Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade em mim, Senhor, que o Senhor tenha liberdade na Tua igreja, que os nossos corações estejam prontos, Senhor, os nossos ouvidos estejam prontos, os nossos lábios estejam prontos, nossos olhos para receber a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos degustar da Tua palavra nessa noite, que nós venhamos saciar da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha nos renovar, nos libertar, nos transformar, nos curar, que a Tua palavra, Deus, seja saúde, saúde para a nossa vida, saúde para a igreja, saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e amém. Graças a Deus. Eu quero dar um aviso. Eu esqueci de passar o aviso, me perdoe, sobre o evangelismo, irmãos. Sábado agora, 10h30, 10h30 da manhã. Você que quer participar do evangelismo, me procura na saída, me procura em nome de Jesus. Talvez você vai dizer assim: eu não estou pronto, mas eu quero dizer para você que eu também não estou. Quem prepara nós é Deus, é o Espírito Santo. Enquanto que você não ir, Ele não vai te preparar, você nunca vai estar pronto. Quem está pronto para a batalha? O soldado, ele pode até saber guerrear, ele pode saber atirar, pode saber usar uma espada, mas ele nunca vai estar pronto. Ele só vai ficar pronto na hora da guerra. Então, eu estou convidando você que está me assistindo essa live, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vamos evangelizar, vamos semear a palavra, vamos ganhar alma para Jesus, em nome do Senhor. Não é sobre a igreja Lagoinha Minas Caixas, é sobre Jesus, irmãos, é sobre Jesus. Então, vamos semear sábado, nós vamos estar saindo aqui da igreja às 10h30 da manhã. Então, você que pode vir, vem em nome de Jesus. A gente vai estar aqui orando e Deus vai estar dando a direção em nome de Jesus. E eu tenho a certeza que muitas almas aí estão esperando por nós levar a palavra de Deus, para que eles sejam transformados, para que eles venham para cá, para a igreja, para adorar o nosso Deus. Então você está convidado, sábado agora, às 10h30 da manhã, em nome de Jesus. Então, mesmo que vir 6, 7, 10, pode vir a igreja toda evangelizar, não tem problema nenhum. Um cara fica aqui na igreja intercedendo, outros vão para a batalha em nome de Jesus. Mas venha em nome de Jesus. Você só vai estar pronto no dia que você for, no dia que você dá o primeiro passo e ir. Graças a Deus. Então vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O tema da palavra dessa noite é o crescimento na vivência na fé. Meus irmãos, falando em evangelismo, nós precisamos crescer. Quando nós falamos de crescimento na fé, isso significa envolvimento. Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com os trabalhos da igreja, com os ministérios, para que nós venhamos crescer na vivência na fé. Não é a introdução da mensagem, mas eu estou aplicando para você entender que isso também faz parte do crescimento na fé. Se você nunca envolver, você não vai crescer. Eu não coloquei nessa introdução, mas eu não sei se você já percebeu, uma semente, o esforço que ela faz, o sobrenatural que acontece sobre uma semente, para ela nascer, crescer e dar frutos. Quando eu era pequeno, eu ficava todo dia, levantava de manhã cedo para me ver se os feijão ia nascer. E aí, toda vez que eu ia olhar para ver se o feijão ia nascer, ele já tinha nascido.
Então, às vezes nem tinha nascido, só que eu esperava por outro dia, e no outro dia ele já tinha nascido. Aí um dia eu cheguei e falei, não, vou abrir essa cova e vou ver o que está acontecendo. É preciso que a semente morra, irmão. É preciso que a semente ela morra para nascer o broto, para crescer, para germinar, para dar fruto. É preciso que a semente morra. Então tem um preço. As coisas de Deus têm um preço, tem um esforço, tem uma vontade, um querer. Não é por obrigação. Nada daqui da igreja Lagoinha, Minas Caixa é por obrigação. É por amor, irmão. Você que ama, você que tem interesse de envolver, envolva em nome de Jesus, para que você venha crescer mais e mais na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aonde fala sobre fé. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, fé é aquilo que nós não estamos vendo. Fé é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos. Quem está vendo Deus aqui, eu já fiz uma mensagem tipo a respeito disso, mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas você não está vendo Deus com seus olhos naturais, mas pela fé você vê Ele dentro de você. Pela fé você crê na salvação, que parece impossível para muitos. Quando você fala com as pessoas, se ela acredita na salvação, elas vão dizer que a partir do momento que a pessoa morre, acabou. Muitas pessoas dizem isso, irmãos. A partir do momento que morre, acabou. Por isso que é preciso nós estar envolvidos com a palavra de Deus, para que a nossa fé ela continue crescendo, para que nós venhamos experimentar o sobrenatural de Deus. Então, Hebreus 11, versículo 1 fala sobre fé, sobre aquilo que nós não vemos, mas nós cremos e nós temos a certeza que nós vamos morar no céu. Coloca para nós aí Romanos capítulo 10, versículo 17. Fé é a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Fé é a palavra de Deus. Olha o que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus. Então o que é fé? Fé é palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que tem fé, mas não tem a palavra de Deus. Então ela não tem fé. Porque fé não é o que a gente imagina. Fé não é tudo que a gente quer. Eu quero que fulano morra. Isso não é fé. É uma praga, é uma maldição. Mas fé não é tudo que a gente quer. Fé é a palavra de Deus. Por isso que tudo que nós buscamos tem que estar conforme a vontade de Deus. Porque se não tiver, você vai blasfemar, você vai xingar Deus, vai xingar o profeta que entregou o recado, vai xingar o pastor, vai xingar a igreja, nunca mais vai voltar na igreja e vai dizer: ele diz que pela fé eu ia conseguir isso e aquilo. Eu pedi a Deus isso e isso não aconteceu. Por quê? Porque fé não é o que você quer, nem o que você deseja. Fé é por meio da palavra de Deus. Fé é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, tem que estar conforme a vontade de Deus. Então, se o que eu busco está conforme a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai realizar o que você está buscando essa noite. Eu não vejo com os olhos naturais, mas com a certeza da palavra de Deus que eu já recebi, ou ativar no mundo espiritual. Meus irmãos, é muito importante você saber disso. A fé, ela é a certeza. Tem um versículo que fala que antes mesmo de você abrir a boca para pedir a Deus, Ele já respondeu você. A fé é você ativar o mundo espiritual. Quando você está buscando uma bênção, que você crê que você vai receber lá no mundo espiritual, é ativar a sua bênção. Antes mesmo de você abrir a boca,
Então a fé, por meio da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ativa o mundo espiritual. Um exemplo, não vamos ler, mas se nós pegar a oração de Daniel, quando ele começou a orar o primeiro dia, a oração dele já foi respondida. Só que demorou um tempo para o anjo descer e entregar a bênção a Daniel. Mas por quê? Porque a palavra diz que houve uma batalha no céu e que Deus teve que enviar mais anjos, enviar um anjo mais forte, mais poderoso para batalhar, para que o anjo que veio trazer a bênção fosse liberado e entregasse a bênção a Daniel. Então, a fé é você ativar o mundo espiritual. Se a sua fé não ativar o mundo espiritual, a bênção não chega. Por isso, para ativar o mundo espiritual, somente por meio da palavra de Deus, somente por meio de Deus, porque Deus é Espírito. Aleluia. Primeiro ponto da mensagem: busque uma vida de comunhão com Deus e o próximo. Meus irmãos, isso é muito importante. Para você crescer na vivência da fé, você tem que ter uma busca constante. Uma busca constante na comunhão com Deus e na comunhão com o seu próximo. Eu venho em toda a igreja quarta-feira. Eu venho em toda a igreja aos domingos. Eu vou na cela, só que eu não tenho comunhão com o meu irmão. Isso também impede você de crescer na vivência da fé. Irmãos, a fé não é um objeto que você usa somente quando você necessita das bênçãos. A fé é para nós viver ela em todo o tempo. É como a oração, se não me falha a memória, a 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, é preciso que todos os dias você busque a Deus, você tenha relacionamento com Deus. É preciso que você esteja movimentando. Eu dei um exemplo no início a respeito da semente. Ela tem um processo muito grave, ou gravíssimo. Por quê? Porque é preciso que ela morra para que gera um broto ali e começa ali a crescer, germinar, brotar e depois dar fruto. Ela tem um processo que, se nós passar por esse processo, irmãos, nós vamos desistir. Porque quando vem a primeira luta em nossas vidas, nós já começamos a olhar: é pecado, é maldição, é macumba, você entendeu? Então a gente nunca olha para Deus, a gente nunca olha pela palavra de Deus, a gente nunca interage por meio da fé. Então é preciso nós ter comunhão com Deus e com o próximo para que nós venhamos crescer cada vez mais na fé. Vamos ler Mateus 22, versículo 37 e versículo 39, aonde fala sobre os dois maiores mandamentos. Mateus 22, versículo 37 até o versículo 39. Diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este ou a ele: ame ao Senhor, ao seu próximo como você mesmo. Olha só para você ver. Então, esses dois versículos falam dos dois maiores mandamentos, aonde nos fala sobre o nosso relacionamento com Deus. E, irmãos, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, nunca em segundo. Se você tem fé, mas se você coloca Deus em segundo lugar, isso não é fé, meu irmão.
Fé não é para usar da maneira que a gente quer, a hora que a gente quer. Não é isso. Fé é a palavra de Deus, é um relacionamento com Deus. É você saber confiar em Deus, esperar em Deus. É a certeza que o seu Deus nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Independente da situação que você está passando. A confiança em Deus quer dizer que Ele está em primeiro lugar na sua vida. E que Ele é tudo na sua vida, independente de qualquer coisa. Então, ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus em primeiro lugar. Tenha relacionamento com Deus. Confie em Deus, busque a Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Ame a Deus mais do que você. Olha só para você ver. Eu tenho uma vivência na fé, mas eu amo o meu carro mais do que Deus. Se você me pedir, irmão, me leva lá em casa, você está aqui na igreja, e eu estou com o carro parado ali, e eu tenho condições de levar você na sua casa, eu não faço isso, é porque eu amo o meu carro, a minha vida mais do que Deus. Porque você está aqui servindo o próprio Deus. Só um exemplo, irmãos. Mas ame a Deus mais do que você, e ame o próximo como a ti mesmo, como diz o último versículo. Existe uma ação do meu amor por Deus. Não adianta, meu irmão, você dizer que ama se não tem uma ação. A ação é envolvimento. A ação é relacionamento. Às vezes eu fico ouvindo o pastor Ademar pregar aqui, e ele falando, a forma que ele fala com Deus. Irmãos, é relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas se ele fala bonito, se é um pastor de terno, de gravata, sabe? Não, irmão, não é isso não. É sobre a palavra de Deus. Quando você vem aqui e o seu foco é a pessoa, você vai sair natural, vai entrar e sair a mesma coisa. Mas quando você vem aqui e o seu foco é o próprio Deus, você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui renovado. Em nome do Senhor Jesus. Então foque em Deus. Tem que ter ação do nosso amor por Deus. Eu amo Deus, mas a igreja precisa ser lavada, eu não lavo. Então eu só amo, mas eu não tenho ação desse amor. Eu amo Deus, mas precisa de um porteiro, de um diácono ali, precisa de nos evangelizar, mas eu não vou evangelizar. Então você só ama. Esse amor por Deus tem que haver uma ação da nossa parte com Deus, um envolvimento com Deus. Se nós não tiver esse envolvimento, irmão, a fé, ela não vai crescer, você não vai ter experiência nela, das coisas que Deus tem para revelar para você, que é o sobrenatural dele. A fé não é para acessar as coisas naturais, porque se for para acessar as coisas naturais, você acessa com suas próprias pernas, seus próprios braços. A fé é para acessar coisas sobrenatural, aquilo que é impossível diante dos seus olhos. É aquilo que você não está vendo, as pessoas olham e dizem, não adianta, não vai dar certo, não adianta você continuar nesse trabalho, não adianta, é coisas impossíveis, irmão, mas você acredita, porque você tem um Deus e confia nele. Então, tem que haver essa interação do meu amor por Deus, e é preciso envolver com Deus e as suas obras. Para o crescimento na fé, é preciso nós estar envolvido com a obra de Deus, irmãos. Eu tenho fé, mas eu não me envolvo com as obras de Deus, com culto, com tudo que relaciona a Deus. Um exemplo, nesse momento, o que relaciona a Deus nesse momento? A portaria, talvez
alguma ajuda ao irmão que está chegando. Às vezes o irmão chega e entra, ninguém pegou na mão dele. Você entendeu? Que eu amo a Deus, mas eu não tenho ação. Eu não interajo na obra de Deus. Isso não é amor, irmão. Amar a Deus é você, como diz, matar as suas vontades e viver as vontades de Deus. Talvez você não quer vir para a igreja hoje por causa do frio, por causa de uma dor de cabeça, por causa das dívidas financeiras, por causa dos resultados que foi ruim. Mas você veio. Sabe por que você veio? Porque você tem fé. Você ama a Deus. Isso também é uma ação do seu amor por Deus. É quando você está se relacionando, está interagindo com Ele. Mas não é só isso. É preciso nos envolver com a obra de Deus. É preciso nós experimentar coisas grandes e sobrenaturais que Deus tem para nos revelar. Só um exemplo. Eu estava lá em casa, a minha esposa tinha ganhado R$20 e perdeu esse dinheiro. Ganhou, não sei, perdeu o dinheiro. O dinheiro sumiu, nós procuramos o dinheiro e não achou. E aí eu fui dar uma ajeitada na cama lá, para colocar a menina para dormir. E veio uma voz e diz assim, tão nítida, como a pessoa estivesse perto de mim: o dinheiro está aí. Aí eu falei, se o dinheiro está aqui, eu vou pegar ele. Levantei o forro, estava entre o forro e o colchão. Eu arrepiei todo, fui lá e falei, olha aqui. Eu fiquei tão trêmulo, porque a voz, ela foi tão nítida, tão nítida. É como vocês estão me ouvindo, eu falar com vocês agora. Então, é preciso relacionamento com Deus. Quando você tem relação com Deus, relacionamento com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. No momento que você precisa ouvir, você vai ouvir. Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos ouvir. Tem coisas que nós não precisamos receber. Às vezes eu quero comprar um avião, e às vezes eu morro de orar, jejum, faz tudo para receber um avião. Só que Deus não quer me dar um avião, porque o avião não vai trazer resultado nenhum para Deus. Isso não é fé, irmão. Isso é natural. Se você trabalhar dependendo do emprego, a situação, você vai comprar. Mas se aquele avião tem a ver com a obra de Deus, é sobrenatural. É sobrenatural. Então, o que você quer receber tem que estar ligado com a vontade de Deus, para ser uma fé sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Ação do meu amor por Deus é preciso envolver com Deus e as suas obras. Ação do meu amor ao próximo: respeito, cuidado e ensinar. Eu quero dizer para você que eu coloquei essas três coisas, não é da Bíblia, mas pode ficar tranquilo que na Bíblia lá tem falando sobre cuidado. Pode ter certeza que lá na Bíblia está falando sobre respeito e sobre ensinar. É uma coisa que nós precisamos ter, é a ação do nosso amor ao próximo. Eu amo o próximo, só que eu não respeito. Eu não sei falar com ele. O meu próximo, quem é o meu próximo aqui? São vocês. Quem é o seu próximo aqui? São todos que estão aqui na igreja. Um dia eu ouvi alguém chamando o morador de rua de praga. Você entendeu que as pessoas, elas dizem que ama, mas na verdade ela não ama ninguém? Porque se amar o próximo é amar a mim mesmo, se eu chamo o morador de rua de praga, eu estou dizendo para mim também que eu sou uma praga. Eu costumo dizer que as palavras das nossas bocas, elas são sementes e elas geram frutos. Quando você diz, o meu Brasil é uma miséria, você está lançando uma semente e você vai colher frutos de miséria.
Quando você diz, o meu Brasil é uma bênção, na sua boca está saindo semente, que vai gerar frutos de bênção, e você vai colher bênção. As nossas palavras, irmãos, elas funcionam muito bem no mundo espiritual. A partir do momento que você abre a boca, já era. Por isso, um alerta para nós: é preciso haver quebra de maldição hereditária. A mãe nervosa lançando semente de maldição sobre os filhos, às vezes até sem querer, e isso pega, viu? Sabe por quê? Porque o diabo está ao derredor. No mundo espiritual, as potestades, principados, espíritos das trevas, ele não perde nenhuma oportunidade para pegar suas palavras e fazer gerar frutos malignos para destruir a sua vida. Por isso que é preciso nós estar envolvido com Deus, ter relacionamento com Deus, com a obra de Deus, para que nós venhamos ter um crescimento na vivência, na fé, experimentando o sobrenatural de Deus. O segundo ponto é: cultiva o seu relacionamento com Deus e o próximo. Isso é sério, irmãos. Uma pessoa dizer que ama, mas não respeita o próximo, não cuida e não ensina, ela não cultiva o relacionamento que ela tem com Deus, o amor que ela tem com Deus. Ela só diz que ama Deus, mas não faz nada de Deus. Ela diz que ama o próximo, mas ela não cultiva esse amor. Só porque ela fez 10 anos atrás, achou que está tudo certinho, já fiz minha parte, salvei um homem lá atrás, então está tudo bem. Não é assim, irmãos. Não é assim. Cada dia você tem que experimentar o sobrenatural de Deus. O que você está alimentando hoje talvez possa servir para amanhã, mas eu quero dizer para você que amanhã você precisa buscar Deus de novo. Você precisa alimentar da palavra dele de novo. Você precisa ter relacionamento com ele de novo. Já viu? Os casais sabem. Quando a mulher levanta e sai sem cumprimentar e vai embora trabalhar, o cara fica macho. Já é macho, né? Mas fica muito bravo, né, irmãos? Assim vice-versa. O homem sai e não dá nenhuma ideia. Quando chega, e aí? Você está achando que Deus é diferente? Se Deus fez nós como imagem e semelhança a Ele, irmão, Deus quer que você levanta, acorda e dá um bom dia para Ele. Bom dia, Deus. Tudo bem com o Senhor? Ele sempre vai estar bem. Mas é um relacionamento que você tem com Ele. E aí, o que o Senhor tem para falar comigo? Como diz o pastor Ademar, né, pastor? Então, você tem que ter relacionamento com Deus, irmãos. Às vezes nós levantamos, Deus me guarda, me protege, me livra de todo mal, abençoa minha família, todo dia a mesma bendita oração. Isso não é oração, irmão, só serve para você. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é você ir mais fundo, é você também dizer para Ele: Deus, eu te amo. Deus, o que o Senhor tem para falar comigo agora de manhã, antes de eu ir trabalhar? O nosso relacionamento com Deus é mais com nós mesmos do que com Deus. Por quê? Porque só é o nosso querer, a nossa vontade. A vontade dele ficou muito longe. Então isso não é fé, porque a fé tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a vontade de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pode dar glória quem quiser dar. Aqui é lugar de nós louvar a Deus, irmãos. Aqui é lugar de nos adorar ao Senhor. Aleluia. Pode sentir a vontade, como se estivesse na sua casa, sabe? Quando você perde o controle, sabe? Começa a pular, começa a gritar e dizer: Deus, eu te amo. Glória a Deus, sabe? Quando você recebeu uma proposta, quando você recebeu algo que estava esperando da parte de Deus, e você sai pulando e todo mundo não sabe o que está acontecendo com você, e você fica todo alegre. É isso, aqui na casa de Deus é também lugar disso. Sabe por quê?
Porque Deus tem uma proposta maior para nós, que é a vida eterna no céu. Então nós podemos alegrar, nós podemos pular, nós podemos gritar e louvar o nome dele. Aleluia. Eu vou acelerar aqui porque o tempo está indo bem rápido. Então nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus e o próximo. Coloca para nós 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 ao 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 e versículo 22 diz: tenha cuidado para que ninguém pague o mal com mal, mas sempre procure ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem constantemente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o espírito, é só ele, irmão. Olha só para você ver. O relacionamento, a ação do relacionamento, nós cultivar o nosso relacionamento com Deus e o próximo, é nós estar amando Ele sempre. É como você cuida de você, você cuida do seu próximo. Se você ama o seu próximo, da mesma forma que você cuida de você, você tem que cuidar dele. Ou então, pela palavra, você não ama. Se você não ama o seu próximo, você nunca ama a Deus, irmão. Então amar o próximo é você cuidar dele como você cuida de você. Se o meu próximo tem necessidade, eu tenho que ajudar ele. Se o meu próximo está numa situação difícil, eu tenho que ajudar ele. Se é oração, oração. Se é recurso, irmão. Senão, nós somos chamados de mentiroso. Nós amamos, mas nós não cultivamos, nós não temos ação desse amor. Nós não temos envolvimento, nós não temos experiência do que é fé, do que é experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nasceu o amor de Deus dentro de você. É preciso cultivar esse amor, cuidar, tratar e preparar o templo do Espírito Santo. Quando eu era novo convertido, eu falava em línguas, servia na igreja, me envolvia mais. Hoje acabou. Então converte de novo, irmão. Quando você converteu, você fazia tudo na igreja. Hoje você está morto. Como Jesus disse para Nicodemo, é preciso nascer de novo, irmão. Começa do zero de novo. Mas não fica estacionado. Carro muito tempo estacionado vai dar um problema muito grande, irmão. Vem relacionar com Deus. Relaciona com o seu próximo. Alguém que você é mais próximo, marca com ele aí, vamos encontrar lá na sua casa. Eu não posso nem falar isso, né? Que eu marquei com o Ronaldo e o Ronaldo já está ali me esperando, só eu sair para me pegar. Ô, irmão, você me prometeu ir. O Ademar, então, a gente nem fala, né, Ademar? Pastor Ademar. Mas enfim, é preciso nós ter ação, interação nesse amor, tanto a Deus e tanto ao próximo. Porque senão, a palavra que está em nós, o mundo vai ver ela como mentirosa. E não é por causa da palavra, é por causa de nós que deixou de cumprir a palavra de Deus. A maioria das pessoas não vem na igreja, sabe por quê? Porque uma pessoa prometeu ela fazer isso e aquilo, mas ele não cumpriu. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado com isso. Vamos fazer valer a palavra de Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar a Deus acima de tudo. E em primeiro lugar. Vamos acelerar aqui em nome de Jesus. Vai dar tempo, vai dar certo. É preciso de manutenção ou restauração total no espírito
no físico e na alma, para o crescimento na vivência na fé. Eu faço manutenção de jardim. Tem uns que a restauração não basta. Não, a manutenção não basta. É preciso de uma restauração. É preciso você chegar e sair arrancando tudo. Planta, sai arrancando tudo. Aí o proprietário olha assim e fala assim: pelo amor de Deus, não tem como você deixar essa planta aqui não? Aí eu falo que ele assim: pelo amor de Deus, por que você não deu manutenção? É isso, irmão. Se você não tem envolvimento, se você não envolve, você fica enferrujado. E quando você voltar, você não vai ser aquela pessoa quando você aceitou Jesus. Sabe? Que você falava em língua, ia para o monte, ficava lá 3 horas de relógio, fazia um jejum de 24 horas. E hoje, você fica fazendo plano de fazer um jejum de 6 horas. Das 6 da manhã até meio-dia. Fica olhando o relógio. É preciso nós fazer manutenção, irmãos, na nossa vida espiritual, no nosso corpo físico. Para nós que é homem aí, ó, gosta de hospital. Depois que o trem está feio, aí nós vamos lá, não tem mais jeito, irmão. Então é preciso a manutenção no espiritual, que é a nossa vida com Deus. No físico, que é o nosso corpo. Na alma, que são os nossos desejos. Quando Davi diz: aleluia, Jesus. Ele, nas orações de Davi, ele cita muito a sua alma. Porque, meu irmão, quando você deixa a alma dominar a sua vida, acabou. O físico já era, o espiritual já era. Você perde o controle. Porque a alma só quer coisa da terra. Já estou acabando, viu, irmãos? Então, é preciso de manutenção. Ou restauração no espírito, no físico e na alma, para o crescimento na fé. Terceiro ponto: busque a direção espiritual. Coloca Salmo 43, versículo 3. É preciso de luz para prosseguir em frente, meu irmão, minha irmã. Sem a direção espiritual, você não vai a lugar nenhum. Salmo 43, versículo 3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Olha só para você ver. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você dá manutenção, é isso. Você vai ter luz, você vai ter direção, você vai saber para onde ir. Você não vai fazer qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você não vai tomar qualquer decisão. Não, sabe por quê? Porque você tem uma direção, você tem um caminho, você tem um Deus. Primeiro você faz, consulta a Deus. Deus, eu vou comprar um carro. E aí? O senhor aprova? Deus, eu vou fazer isso. O senhor aprova? Ou então Deus vai estar em segundo lugar. Quando você compra e fala: Deus, agora eu te apresento, que o Senhor venha abençoar aqui, que o Senhor venha guardar aqui. Que é isso, irmãos? O nosso relacionamento com Deus está muito longe. O nosso experimento com o crescimento na fé está muito longe. Sabe por quê? É muito raso o nosso conhecimento, a nossa aproximação de Deus, a nossa aproximação com a palavra de Deus, com o próximo, é muito raso. Você ama o próximo, mas você não sabe nada dele. Aleluia. É isso, irmão. Você está do lado do seu irmão, mas você não sabe nada dele. Você só sabe quando ele morreu. É complicado isso, irmão. É preciso de manutenção, é preciso de restauração total, é preciso de uma direção espiritual, é preciso de nós ter a direção certa, luz, a direção de Deus, um caminho limpo, um caminho que aonde eu enxergo as pedras, os espinhos, um caminho aonde que eu sei para onde eu estou andando. Se você não tem a direção espiritual,
você entra em vários becos sem saída aí, irmão. E depois vai culpar Deus. Por que você não pediu Ele a direção? Por isso que é preciso nós buscar a direção espiritual. Salmo 119, versículo 105. O último versículo para nós finalizar. Salmo 119, versículo 105. Que diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Quer dizer, se é lâmpada, se imagina se eu pedisse o Ronaldo ou o pastor ali para apagar as luzes dessa igreja agora. E depois que as luzes estivessem todas apagadas, eu pedisse você para levantar e começar a sair da igreja, ir ali no quartinho, pegar uma coisa. Irmão, seria quase impossível, você podia até conseguir. Mas eu quero dizer para você que você ia sofrer tanto para chegar naquele quartinho ali, para você conseguir pegar alguma coisa lá. Por quê? Porque não tem luz, não tem direção. É isso. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós andamos sem direção. Mas quando nós fazemos conforme a palavra de Deus, nós temos a direção de Deus. Por isso, meu irmão, cresça em nome de Jesus, como os pais dizem para os filhos: cresça, meu filho. Não fica nessa mesma coisa, não fica vivendo essa vida. É isso. Deus quer que nos cresça. Deus quer que nós tenhamos luz no nosso caminho. É como a minha bisavó, ela dizia: meu filho, peça a Deus para guiar os seus passos. Hoje eu entendo por que ela dizia isso. É isso, irmãos. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus ser a luz para o seu caminho. Tenha a direção de Deus, tenha a direção espiritual. Quando você tem a direção espiritual, você está num nível elevado, você está experimentando o sobrenatural de Deus. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Quando você pensa assim, ó, tem que pagar aquela conta. De repente alguém liga para você, como o pastor Demar contou um testemunho aqui: oh, o dia do açaí está aí, o dia do sorvete está aí. Então, irmão, isso é uma vivência na fé, é um experimento do sobrenatural de Deus, é um relacionamento com Deus e com o próximo. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus já respondeu a sua oração. Já estou finalizando. Coloca de pé em nome de Jesus. Eu não vou tomar mais nenhum tempo seu. Em nome de Jesus, vocês não vão me xingar. Eu não vou tomar nenhum tempo seu. Conclusão final. Enfim, a fé na palavra de Deus é a direção que você precisa. Então, a fé na palavra de Deus, ou melhor, a fé é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a direção que você precisa. Se você busque a Deus, se você faz tudo conforme a vontade de Deus, você tem fé. Aquilo que você faz sem a vontade de Deus é a fé natural. Então, a conclusão final: viver a fé da palavra de Deus para a comunhão com Deus e o próximo. Cultive em ação a sua fé, o amor de Deus ao próximo em todo o tempo, na direção de Deus, para o crescimento na vivência, na fé. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não conseguimos nada sem o Senhor. Como diz, Pai, o livro de João 15, o versículo diz, meu Pai, o Senhor diz: sem mim nada podereis fazer. Então, meu Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, nós pedimos a tua proteção, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Nós pedimos o Senhor, meu Pai, assim como o Senhor nos conduziu até a tua casa nessa noite, que o Senhor nos conduza até a nossa casa, Pai querido. Mas que o Senhor, meu Pai, não só nos conduz, mas que nós, Pai querido, vivemos, meu Pai, a tua presença dia por dia, que nós venhamos ter relacionamento com o Senhor em todo o tempo, que nós venhamos, meu Pai, te buscar em todo o tempo, Pai. Nos ensina a te buscar, nos ensina a te amar,
a tua palavra diz, nos ensina a amar o nosso próximo, oh meu Pai, como nós amamos a nós mesmos, que nós venhamos cuidar uns dos outros, assim meu Pai, como nós cuidamos de nós. Então, meu Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a melhorar, restaura, meu Pai, as nossas forças, os nossos ânimos, nos dê alegria, meu Pai, nos fortalece espiritualmente, fortalece o físico, fortalece as nossas vidas, Pai, para que nós venhamos, meu Pai, cada dia mais, Senhor, servir o Senhor com toda a força, com todo amor, com toda alegria, meu Pai. Senhor Deus, abençoa cada um nessa noite, Pai. Guarda cada um, abençoa a casa, a família, os filhos, abençoa o trabalho, em nome de Jesus, meu Pai, livra de todo mal, que o Senhor guarda a entrada e a saída de cada um, que o Senhor salva cada um, meu Pai, que nenhum que está aqui, meu Pai, venha perecer, como o Senhor Jesus fez essa oração, nenhum, meu Pai, desses que pertencem ao Senhor, venha perecer, mas que venha a ser salvo em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, vai na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus. Deus